Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Roberta e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência sobre a minha visita à maternidade. Como eu falei no vídeo de hoje, eu vim contar pra vocês o meu relato sobre a visita da maternidade. Vou deixar aqui nos cards um vídeo de alguns dias atrás sobre os preparativos para a reta final da gravidez, como que a gente pode nos preparar muito além do enxoval dos itens do bebê. E nele eu falei sobre uma coisa muito importante que seria a visita à maternidade, ou enfim, se caso você não puder entrar e visitar, mas que você saiba pelo menos o que ela oferece, como funcionam as coisas, para que você não seja pega de surpresa com alguma coisa que possa vir a faltar ou alguma informação relevante sobre o momento, né? Então, a maternidade que eu escolhi é dentro de um hospital e a gente podia fazer a visita para conhecer e entender melhor um pouquinho do funcionamento para o grande dia, independente se for parto normal ou cesárea. Então, nós agendamos a visita e fomos lá num sábado. Não pude gravar nada, não pude mostrar nada para vocês, porque é um momento muito reservado para muitas pessoas, né? A gente visitou alguns quartos, passei por alguns quartos que tinham pessoas e outros não, então era muito delicado, não tinha como gravar, não era nem permitido. Então é só o meu relato mesmo, mas espero poder contribuir com vocês de alguma forma. A visita à maternidade foi um processo todo guiado, então, por um funcionário do hospital, que nos mostrou todo o processo, por onde entrar, onde fazer a baixa, tudo certinho. Nos levou até o centro obstétrico, que é onde acontecem os partos, seja ele parto normal ou parto cesárea. Então a gente pôde ir do lado de fora, né? A gente não podia entrar, mas ele nos explicou todo o funcionamento de lá, os quartos, os leitos, as salas de recuperações, tudo certinho que fica ali embaixo, aonde as pessoas da família poderiam ver o bebê através do vidro durante a pesagem, as medidas, a primeira roupinha. Todo o processo ele foi nos contando e nos explicando que em nenhum momento o bebê fica sozinho, que isso pra nós era a parte mais relevante, assim, né? Então isso é algo do qual pra nós era muito essencial, assim, porque a gente sabe que muitas maternidades existem ainda os berçários, né, onde o bebê fica. Não é a UTI neonatal por necessidade, né? É simplesmente um berçário onde fica ali enquanto a mãe está na recuperação. E isso não casava então com o que a gente acreditava e com o que a gente espera para esse momento da chegada do Benjamin, né? Então nós queremos estar com ele o tempo inteiro, seja para exame, seja para revisão de alguma coisa, mas que ele esteja o tempo todo com nós. Então isso foi uma parte que a gente gostou muito desse lugar que a gente escolheu, que a partir do momento que o Benjamin nascer, a gente não sabe, né, qual será a via de parto, mas se for parto normal, ele ficará com nós, ficará ali aquele primeiro momento, e quando ele precisar ir então para as avaliações, aí o Jason vai acompanhar ele. E se for cesárea, logo depois que tiver aquele momentinho ali de apresentação, né, se estiver tudo bem, ele já vai então com o Jason para essa sala ao lado enquanto é finalizado o processo comigo. Mas ele vai estar com o Jason o tempo todo, né? Então, isso para nós era algo crucial, assim. Então, saber isso do lugar onde você vai é muito importante, porque depois que você já estiver lá, não adianta dizer, não, só um pouquinho, deixa o meu bebê aqui. Não, não tem, porque existem lugares e lugares e existem protocolos para cada lugar. Então, saiba os protocolos do lugar que você vai ganhar o seu bebê, seja no SUS ou seja no particular, porque inclusive no SUS, se você não for de acordo com alguma coisa do hospital, aquele que você teve como primeira opção, você pode procurar uma segunda opção de hospital público, né? Então, saiba das coisas, procure informações, procure entender como funciona a logística de cada lugar, para não ser pego de surpresa com isso, porque pra mim é algo que faz muita diferença, né? Poder estar com o bebê o tempo inteiro. Então a gente escolheu esse lugar justamente por isso, porque vai nos proporcionar essa segurança maior quando o Benjamin nascer, que é que ele vai estar sempre acompanhado por nós. E aí o processo da caminhada pelo hospital foi se sucedendo, a gente passou por algumas áreas, vimos então esse lugar que eu comentei pra vocês, onde a família vai poder visualizar ali do vidro, onde fica a sala de espera dos familiares, até que esteja pronto, né, um momento para que eles possam no vidro conhecer e ver um pouquinho e tirar fotos, e tudo isso ele foi explicando o que podia, o que não podia, não pode gravar, porque tem os funcionários, né, os enfermeiros que vão estar lá trabalhando, então não pode gravar, pode apenas tirar foto do bebê e do acompanhante, no nosso caso o Jason. E fomos seguindo então o nosso tour pelo hospital. Ele nos levou nos quartos, a gente pôde ver como funcionam os quartos compartilhados, os quartos privativos, os quartos que oferecem um pouco mais de espaço, um pouco mais de comodidade.
Enfim, tudo ele foi nos explicando. E ao longo desse processo, além de nos mostrar o lugar e a logística, ele nos explicando alguns protocolos importantes para a chegada do bebê. Então, por exemplo, a maternidade que a gente escolheu, eles adotam como método que as enfermeiras dêem os banhos durante o período que ficar lá internado, né? Então, depois do nascimento. Todos os banhos do Benjamin dentro do hospital, dentro da maternidade, vão ser dados pelas enfermeiras. A gente não pode dar, né, assim, no sentido que elas vão estar ali para nos ensinar, para nos mostrar o processo, para nos mostrar técnicas que vão facilitar a hora que a gente vier para casa. Então, é um momento de observação dos pais e de ação das enfermeiras. E falando no banho, a gente já ficou sabendo que o hospital adota então o banho japonês, que é o banho onde o bebê fica todo enroladinho dentro de uma toalha, né? E ele toma banho ali bem aconchegadinho. O que pra nós foi muito legal, porque a gente sabe que um banho assim proporciona muito mais segurança e muito mais tranquilidade pro bebê, porque remete a algo que ele estava vivendo, um ambiente apertadinho, né? Molhado e quentinho. Então, não consigo imaginar que vai acontecer uma cena assim, dele chorando, tadinhos, né, assustado, porque o lugar então já adota esses protocolos de cuidado, que eles chamam de cuidados humanizados, né, então pensando no bem-estar do bebê. E isso eu achei muito, muito legal. Aproveitando esse gancho do banho então, todos os materiais fornecidos pelo hospital foram nos passados também nesse momento, e fora toda essa narrativa do guia, né, da visita, a gente também ganhou uma pastinha com várias informações, com vários folders dentro, explicando todas essas etapas, né? Então a gente sabia que a gente não precisava levar shampoo, a gente não precisava levar lenço umedecido, não precisava levar diversas coisas que muitas vezes eu sei que as listas de enxoval da maternidade acabam colocando na lista, porque sim, de fato, em alguns lugares precisam e em outros não, né? Mas além desse fornecer ou não do lugar, é muito importante lembrar que o recém-nascido ele tem uma pele muito sensível. Então, independente do lugar que você vai ganhar o seu bebê, saiba você ou não o que o lugar fornece, é importante você saber que não é recomendado se usar lenço umedecido, por exemplo, em função da pele ser muito sensível ainda, nunca ter tido contato com nada químico. Então, por mais que o lenço umedecido diga que é para recém-nascido, desde o primeiro dia de vida, lembre você que isso não é algo natural para a pele dele, isso não é algo comum. Então, pode sim causar alguns estranhamentos. E com isso, o lugar que a gente escolheu, então, eles usam apenas algodão e água. E isso é fornecido por eles. O algodão, no caso, né? Então já é algo do qual eu não preciso me preocupar em colocar na minha mala, não tem por que ocupar espaço e nem ficar tendo que comprar nesse primeiro momento pra lá, porque eles vão fornecer. O que foi bem legal saber de tudo isso para levar de fato aquilo que vai ser útil, né? Então, saber dessas questões de higiene toda já nos facilitou muito e com certeza já desocupou muito lugar da mala com coisas que eu já estava imaginando que eu teria que levar e não vou precisar levar então para esse primeiro momento. Além de todas essas informações bem técnicas quanto a materiais, outras informações que foram bem relevantes para nossa organização e que eu acredito que vão fazer diferença para o dia que o Benjamin nascer, é saber coisas como, por exemplo, quais refeições o lugar fornece sem custo ao acompanhante, em que momento é permitido visitas e por quanto tempo, o que pode ou não entrar como presente na maternidade. Então, por exemplo, no lugar onde nós vamos ficar, não é permitida no quarto onde estiver o bebê a entrada de flores e ursos de pelúcia. Então, se alguém nos presentear com isso, que for entregue na portaria, vai ser encaminhado pra gente, mas vai ficar do lado de fora do quarto. E no dia que a gente for embora, a gente pode recolher e levar conosco, mas não pode entrar dentro do quarto onde o bebê estiver, em função da saúde dele, que é muito delicada com o mundo aqui de fora. Então esses cuidados são protocolo do hospital e a gente tem que saber disso e principalmente repassar para os nossos familiares, porque quer mandar uma flor, quer mandar alguma coisa, manda lá para casa, porque de lá para casa a gente pode abrir a casa e não deixar perto dele, né? No quarto, em função do espaço, não teria como não ficar perto dele. Então são presentes para se mandar depois, para quando o bebê já estiver em casa, para a mãe, enfim, para a família. E então agora a gente já sabe disso e já consegue avisar os nossos familiares. Sabendo desses detalhes, então, de alguns cuidados do hospital, a gente pode entender como vão funcionar as visitas, em que horários, quantas pessoas por vez, como funciona a troca, caso o Jason precise sair do hospital um pouquinho e tenha que vir outra pessoa ficar comigo. Eles já nos explicaram também todo o processo de como funciona o registro do bebê, então, né, tem
uma sede do cartório dentro da maternidade, onde a gente já faz tudo ali, o que facilita muito, mas a gente precisava saber quais documentos levar, então para esse processo acontecer lá dentro já mesmo, e já sair de lá com tudo encaminhadinho, sem precisar se preocupando depois em casa de ter que ir fazer, né? Então já fica lá, fica tudo à mão, fica pronto em algumas horinhas e já chega depois no nosso quarto prontinho. Fora esses detalhes de documentos, a gente ficou sabendo também que é permitido decoração na porta e, se caso queira, algumas lembrancinhas para os poucos visitantes que irão ao hospital ver o Benjamin. Então a gente já se preparou para pôr na nossa porta então uma guirlanda com o nome dele, e a gente escolheu por não presentear no hospital, não dar lembrancinhas para ninguém no hospital, porque a gente de fato combinou com os familiares e com os amigos que as visitas vão acontecer em casa. Eu não pretendo receber basicamente ninguém no hospital. Óbvio que os meus pais vão, que os pais do Jason vão, que muito provavelmente os padrinhos do Ben também, mas dos demais, assim, acredito que todos irão ver o Benjamin em casa, tios, tias, primos, enfim, o resto da família e alguns amigos. E já avisamos também que isso acontecerá alguns dias depois. Então, uma coisa que a gente escolheu fazer e já deixar prontinho, que quem fez com muito carinho foi a madrinha do Benjamin, foi deixar uma arte pronta com alguns detalhes editáveis, assim, que o Jason vai passar para ela então no momento que o Ben nascer, de peso, tamanho, né, o horário, e assim que estiver pronta a gente vai distribuir então dentro dos grupos de WhatsApp para as pessoas que a gente quer, para anunciar que o Benjamin nasceu. E dentro dessa arte que a gente escolheu enviar então, vai dar para colocar uma fotinho dele e embaixo o seguinte recado de que em 30 dias estaremos prontos para receber as visitas em casa, para que todos possam conhecê-lo. Então eu acho que ficou uma forma educada e sutil de dizer: queremos nos reservar no primeiro momento, queremos um tempo para nós, para a gente poder se conhecer, se adaptar e aí sim estar pronto para conhecer novas pessoas. Então foi muito legal entender toda essa logística do hospital, entender quantas visitas podem ir, em que horário, para organizar ali então essas visitas que a gente quer o quanto antes, que a gente sabe que são pessoas que vão estar bem ansiosas por conhecer eles, que é os avós, os padrinhos, e aí o restante em casa depois. Fora tudo isso que a gente entendeu da logística e de como vai funcionar então quando o Ben nascer, a gente pôde entender o que nós precisamos quanto adultos da situação, né? Então, o que o hospital fornecia pra gente, de todos os aspectos, né? Seja de higiene, de refeição, enfim, como funcionaria essa parte pra nós, pra mim e pro Jason, então, pra gente também poder se preparar e levar uma mala útil, né? Com coisas que não sejam desnecessárias, ocupando espaço e pesando mais, mas visto que são poucos dias, então realmente levar o essencial e levar aquilo que o hospital não fornece de fato, né? Então, por exemplo, pra mim eu já entendi que o hospital fornece as toalhas, então é uma coisa que eu não preciso ocupar espaço na minha mala. E foi bem bacana saber disso, porque toalha é uma coisa que ocupa bastante espaço, é grande, né? E a explicação foi bem simples, né? Visto os sangramentos possíveis depois da gestação, para que a gente não manche as nossas coisas de casa. Então, como eles têm produtos adequados para a higiene das coisas, eles fornecem a toalha porque eles podem limpar depois e fica tudo certo. Então foi bem legal. Bom, esse foi o meu relato então da minha visita à maternidade. Eu adorei conhecer melhor o lugar, conhecer a logística e já poder sentir um pouquinho do clima do lugar, assim, achei muito bacana. A gente foi muito bem atendido do começo ao fim do tour, desde a recepção, depois do guia, as enfermeiras que iam passando por nós ao longo do caminho. Foi muito, muito bacana mesmo ter essa experiência, conhecer o lugar. Eu sei que não são todos os lugares que permitem, mas como eu já falei, ligue, busque informações, peça para conversar com alguém que possa tirar as suas dúvidas, porque eu tenho certeza que você vai sim entender o que precisa ou não pro dia e entender um pouquinho dos protocolos do lugar, para depois não ser pego de surpresa com alguma coisa do qual não se encaixe dentro daquilo que você gostaria de vivenciar, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar com alguém possa estar próximo de viver este grande dia, assim como nós estamos. Se você é novo por aqui, vem ficar bem pertinho da nossa família, se inscrevendo aqui embaixo. Um beijo, até mais. Tchau!